Olá pessoal, meu nome é Éricles, sou professor de matemática aqui da escola Centro Educacional Construir. Pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto aqui de círculo e circunferência, tá bom? Do capítulo 9, se não me falta a memória, deixa eu conferir qual é o capítulo. Capítulo 9 mesmo, tá? Círculo e circunferência, tá? Arcos e ângulos. Então a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, tá? Falando sobre as posições relativas de uma circunferência, tá bom? Nós vamos analisar, pessoal, aqui as posições relativas de ponto com relação à circunferência, tá? De retas com relação a uma circunferência, beleza? Então, a primeira análise vai ser a posição, tá? Deixa eu diminuir aqui o DPI. Pronto. Vai ser a posição de ponto, tá? Posição de ponto. Não vou escrever tudo, né? Mas é a posição de ponto com relação à circunferência, tá? Então eu vou analisar ali quais são as consequências, né? Quais são as possibilidades, né? Das posições dos pontos com relação a uma circunferência, tá bom? Então, pessoal, tenho aqui uma circunferência, tá? Vamos imaginar que isso aqui tá perfeito, né? Uma circunferência correta, né? E eu vou marcar aqui nesse quadro, né? Nesse espaço, um ponto, certo? Um ponto de azul, diferencial. Então, pessoal, a pergunta é: quais são as possibilidades, né? Quais as maneiras possíveis de você representar um ponto? Se você parar para pensar, só existem aqui três possibilidades, pessoal. Três possibilidades desse ponto. Ou esse ponto, né, que eu estou analisando, ou ele vai estar fora da circunferência, ou ele vai estar dentro da circunferência, né? Ou ele vai estar em cima da circunferência, na linhazinha. Então, se você parar para analisar, só existem essas três possibilidades, né? Não tem como existir outra. Ou o ponto ele vai estar fora, supondo que isso aqui é o ponto P1, tá? Ou o ponto vai estar dentro, ponto P2, ou o ponto vai estar em cima, ponto P3. Vamos imaginar que aqui é o centro da circunferência, tá? Aqui é o centro. Aqui é o centro da circunferência. Então só existem essas três possibilidades, tá? Esse ponto de fora, nós vamos chamar ele tem um nome, tá? Nós chamamos de ponto externo. Então, quando o ponto ele está localizado fora da circunferência, nós dizemos que esse ponto ele é externo à circunferência. Quando o ponto ele está dentro, nós dizemos que ele é um ponto interno. A letra, pessoal, vocês desprezem, pelo amor de Deus, tá? Porque eu estou escrevendo pelo mouse e é bem mais chatinho de escrever pelo mouse, tá? É bem mais complicado de escrever pelo mouse. E quando o ponto ele está fora da circunferência, né? Quando ele está em cima, nós dizemos que esse ponto ele pertence à circunferência. Então, ou o ponto ele está fora da circunferência, ou o ponto ele está em cima da circunferência, ou o ponto ele pertence à circunferência. Quando ele está fora é um ponto externo, quando ele está dentro é chamado de ponto interno, e quando ele está em cima nós dizemos que esse ponto pertence à circunferência, tá? Qual a relação, galera, que eu posso ter entre o raio, né? Vamos lembrar dela passada. O que é o raio? O raio é a distância do centro até a extremidade, tá? Então, qual a relação que eu posso ter entre o raio e a distância até P1, P2 e P3? Então é bem simples, né?
Analisando aqui o raio com esse ponto externo, isso aqui é, né? Isso aqui é a distância, na verdade. Isso aqui eu vou chamar de D1, tá? O que é o D1? D1 é a distância do centro até esse ponto externo, tá? E o raio, todo mundo sabe que é a distância do centro até a extremidade. Então, para o ponto externo, qual é a relação que eu posso ter entre o raio e o D1? Lembrando que o D1 é quem? Quem é o D1? D1 é a distância até esse ponto externo. Então fica claro, pessoal, que o raio ele é menor do que D1, né? Ó, se você parar para observar na imagem, o raio ele começa aqui e acaba aqui. Já o D1 não. O D1 começa aqui e vai até, né, o ponto lá de fora. Então nós observamos que o raio ele é menor do que o D1. Já quando você for analisar o P2, né? O P2 é o que? É um ponto interno. Vou até separar aqui, ó. Então o P2 é um ponto interno. Ponto interno. Então quando você vai analisar o P2, que é o ponto interno, você observa aqui, ó. Vou colocar até de azul. Quem é o P2? É a distância, né? Desculpa, o D2 é a distância até o ponto 2. E o raio continua sendo isso aqui tudo, ó. Daqui até a extremidade. Então nós observamos agora que o raio ele é o que? Maior do que D2. Porque o raio ele vai até a extremidade. E o D2 para bem aqui no ponto 2. Tá? Já quando a gente for analisar esse ponto que pertence, quando que nós falamos que o ponto pertence mesmo? Quando ele está na extremidade, né? Ó, nós observamos que esse D3, quem é o D3? É a distância até o ponto 3. Que esse D3, ele corresponde exatamente o mesmo tamanho do raio. Então, nesse caso, nós falamos que o raio ele é igual ao D3. Tá? Então, são essas três análises que nós podemos ter com relação a um ponto em uma circunferência, né? A posição desse ponto em relação a uma circunferência. Beleza? Pessoal, tire um print aí que eu vou apagar tudo, tá? E agora nós vamos estudar as posições de retas, tá bom? Posições de retas com relação à circunferência. Posições de retas com relação à circunferência. Eu tenho aqui inicialmente a circunferência, tá? Novamente, de centro C, né? Centro O. E essa circunferência, pessoal, ou melhor, uma reta traçada nesse plano, ele tem também três possibilidades, né? Só existem três possibilidades dessa reta. Quais são essas possibilidades? Ou a reta vai estar passando por fora, porque aqui a reta é R. Ou essa reta, vou fazer até outra cor. Ou essa reta vai estar passando por dentro, reta S. Né? Nesse caso aqui, ó, vou até voltar, só por aqui, ó. Reta S. Nesse caso, ó, nós dizemos que a reta ela tem dois pontos de interseção, né? Ó, ela toca a circunferência em dois pontos. Então só tem três possibilidades. Ou essa reta não toca a circunferência, ou essa reta toca em dois pontos, ou nós dizemos que a reta toca em apenas um ponto. Professor, como é que a reta pode tocar só em um ponto? Quando ela passa de raspão, pessoal. Ó, imagina aqui, tá? Então, imagina essa reta, ela veio, ó, passou de raspão. Reta T, por exemplo. Então ela só toca em um ponto, tá? Então só existem essas três possibilidades, né? Não tem como a reta tocar três vezes, né? Possível. Então existem essas três possibilidades. Para cada uma delas também temos um nome, tá? Para esse tipo de reta aqui, nós dizemos que a reta ela é tangente. Desculpa. Para esse tipo de reta, nós falamos que a reta ela é externa. Externa, pessoal, aqui fica fora, né? Sinônimo de, né, parte do lado de fora. Então, externa, o que é a reta externa? A reta externa é aquela reta que não toca a circunferência, tá? Então, ou essa reta é externa, ou essa reta ela é tangente, tá?
Meu Deus, tangente não, tá? Desculpa. Secante. Lá o tangente tá na minha mente. Secante, tá? O que é a reta secante? A reta secante é aquela reta que onde a circunferência toca em dois pontos. Toca aqui, tá certo? Ou seja, na reta secante, a circunferência corta, né? Ou a reta corta a circunferência em dois pontos. Ou a reta ela é finalmente, né, tangente. O que é a reta tangente? É aquela reta onde a posição dessa reta toca a circunferência em apenas um único ponto, né? Em um único ponto. Então ela é tangente, certo? Então é externa, secante, tangente. Existe uma propriedade muito importante sobre a reta tangente e o raio, tá? Que propriedade é essa? Que a distância do centro até esse ponto de interseção forma, se você parar para observar, isso acontece, né? Ó, forma dois ângulos de 90 graus. E isso a gente vai aprender, a gente vai aplicar nas próximas aulas, tá? Então, se você tem uma reta tangente, que é uma reta que toca em apenas um ponto, a reta que liga o centro até esse ponto de interseção forma dois ângulos de 90 graus. Isso acontece para qualquer reta tangente. Se você pegar essa, ó, aqui está o ponto de interseção, né? Se você pegar uma reta que liga a origem até esse ponto de interseção, esse ângulo aqui, ó, o ângulo formado entre a reta e o raio é de 90 graus. Beleza? Pessoal, então por hoje é isso, tá? Então a gente se encontra agora na nossa próxima aula. Valeu, até a próxima.